A névoa se ergue como dedos brancos sobre o Atlântico, lambendo as rochas negras das Flannan-Isles. O vento vibra nas velas da pequena escuna Murray, que corta as ondas em direção ao farol, carregando 3 figuras encapuzadas. Cada respiração dos homens se condensa em nuvens geladas. O crepitar das cordas e o rangido da madeira dão um ritmo a um silêncio tão pesado que parece engolir até a própria luz do farol ao longe, que pulsa intermitente como um coração ferido. Chegam à porta de pedra, onde o vento sopra através das fissuras como um lamento antigo. O relógio da estação marca 6h32 quando o guarda-costas, Thomas Patterson, abre a pesada porta rangente. Dentro, a escadaria de pedra úmida exala o cheiro de sal e óleo de lâmpada, e a luz trêmula das velas projeta sombras que dançam como mãos famintas nas paredes de pedra. Cada passo ecoa como um tambor funerário, anunciando a chegada ao coração de um segredo que ninguém ousa nomear. No salão superior, o aroma de café amargo mistura-se ao perfume de carvão queimado. O relógio de parede marca 7h15. O ponteiro dos minutos arrasta-se lentamente, como se o tempo estivesse se recusando a avançar. O guarda-costas Anderson limpa o peito de seu uniforme, enquanto o vigia James M.C. Arthur organiza as notas de navegação sobre a mesa. Um grito distante rompe o murmúrio do mar. Um útero de espuma se desfaz contra as rochas, trazendo consigo o eco de um sino que não deveria soar. Às 7h45, as luzes do farol piscam em ritmo irregular, como se fossem olhos que piscam contra o vazio. O vento sopra um lamento através da janela de ferro, rasgando o papel de um diário aberto sobre a escrivaninha. A última anotação de Thomas, escrita às 7h10. Tempestade se aproxima, mar agitado, sinto, a caneta ainda está pressionada, a tinta ainda fresca, manchando o papel como o sangue que ainda não se secou. Um coro de gritos se forma, não de homens, mas do próprio vento que parece arrastar vozes que nunca viveram. Há 8h12, quando o último guarda-costas tenta desmontar a escada, a porta se fecha com um estrondo ensurdecedor. Dentro, o corredor se torna um corredor de sombras infinitas. O som da maré batendo contra a rocha se transforma em um pulso que faz o chão tremer. O farol, agora completamente escuro, guarda o segredo das 3 almas que nunca mais deixariam o seu posto. 15 de dezembro de 1900, 3h17h. O vento uiva entre as rochas de basalto, arrancando lascas de sal que se assentam nos casacos de lã grossa de James Ducker. Ele aperta o punho da lanterna, sentindo o metal gelado vibrar a cada rajada, como se o próprio farol tivesse um coração batendo em ritmo com a tempestade. O cheiro de algas em decomposição mistura-se ao óleo queimado, criando um perfume ácido que queima a garganta. Do lado de fora, a luz cintilante varre o oceano negro, desenhando faixas de prata que se quebram contra os penhascos como lâminas de gelo. Dentro da sala de serviço, o relógio de pêndulo marca o tempo com um tic-tac monótono, cada segundo parecendo se alongar sob o peso de um silêncio que não é vazio, mas cheio de algo que respira nas fissuras da pedra. 4h02h. Thomas Marshall, com as mãos calejadas de anos de cordano, aperta a válvula do suprimento de óleo. O som metálico ecoa como um gemido distante, seguido por um leve rangente que parece vir das próprias paredes, um rangido baixo, quase subaudível, como se a pedra estivesse se ajustando a um peso invisível. Donald MacArthur, de pé ao lado da escada de caracol, sente a vibração subir pelos seus pés, um formigamento que sobe até a espinha, fazendo os pelos dos braços arrepiar-se sem motivo aparente. O relógio marca 4h07. A luz da lanterna diminui um pouco, como se o óleo estivesse sendo consumido por algo mais que a chama. Um cheiro forte de ozônio atravessa o ar, lembrando um instante antes de um trovão, embora o céu esteja apenas um coberto de nuvens pesadas. Os 3 homens trocam olhares breves, sem palavras, cada um percebendo que o silêncio agora tem uma textura espessa,
viscosa, como se o ar estivesse sendo lentamente drenado de seu oxigênio. 5 horas e 13 h. A maré começa a subir, batendo contra a base do farol com um som de pancadas surdas, como golpes de um martelo de ferro sobre uma iungue. Cada impacto envia uma vibração que sobe pelos pilares de pedra, fazendo a lâmpada oscilar levemente, um tremor que faz a sombra do refletor dançar nas paredes, desenhando figuras alongadas que se parecem com silhuetas humanas, mas que se desfazem assim que o olhar se fixa nelas. James Ducat coloca a mão na parede de pedra fria e sente a umidade escorrer em finos filetes, como se a própria rocha estivesse suando. O cheiro de sal intensifica-se, misturado a um aroma quase doce de breu aquecido, lembrando o betume usado nas embarcações de pesca. No relógio, os ponteiros marcam 5 horas e 18. A luz da lanterna começa a piscar em intervalos irregulares, não por falta de óleo, mas como se algo estivesse interferindo no mecanismo de clockwork, puxando o pêndulo para fora de seu ritmo natural a cada poucos segundos. 6 horas e 45 h. O céu ainda está envolto numa névoa cinzenta que se agarra às línguas de pedra, tornando o horizonte uma linha indefinida entre mar e céu. Thomas Marshall, tentando acender o pequeno farol de sinalização no deck superior, percebe que o fósforo não pega, a faísca se apaga quase imediatamente, como se o ar estivesse saturado com algum agente que inibe a combustão. Ele esfrega o fósforo novamente, desta vez com mais força, e sente uma pressão nos tímpanos, um zumbido agudo que parece vir de dentro da própria cabeça, como um zumbido de abelhas preso numa concha. Donald MacArthur, de pé ao lado da porta de ferro, observa a ferrugem nas dobradiças se expandir em finos filamentos vermelhos alaranjados, como se o metal estivesse sangrando. Um ruído baixo, quase um rosnado sordo, vem da câmara abaixo, não o rangido da pedra, nem o vento, mas uma vibração profunda que parece originar-se no núcleo da ilha, como se a terra estivesse respirando. O relógio marca 6 horas e 50. A luz da lanterna principal, agora totalmente estável, lança um feixe que corta a névoa em uma lâmina de luz pura, revelando, por um instante, uma figura encurvada na beira do penhasco, tão imóvel quanto a pedra, antes que o vento a engula novamente na névoa. 7 horas e 22 h. A névoa começa a se dissipar, revelando o oceano em toda sua brutalidade. Ondas gigantescas se erguem como paredes de água negra, coroadas de espuma que se desfaz em gotas que atingem o farol como balas de gelo. James Ducat, agora de pé diante da lente de Fresnel, sente a vibração da lâmpada passar pelos ossos da sua ponta dos dedos, uma ressonância que parece sincronizar-se com o próprio batimento do seu coração, cada sístole ecoando no metal da lente. Ele inclina a cabeça e vê, através do vidro, não apenas o horizonte, mas uma distorção, um deslocamento sutil da imagem, como se a luz fosse puxada para um ponto ligeiramente à esquerda do verdadeiro centro, uma aberração que não pode ser explicada por simplesmente sujeito ou imperfeição do vidro. Ao lado, Thomas Marshall segura o registro de serviço, a caneta tremendo em sua mão, a tinta borrando-se em linhas que parecem se mover sozinhas, formando quase que palavras ilegíveis antes de desaparecer. Donald MacArthur, de joelhos no chão de pedra, pressiona a testa contra a superfície fria e sente um pulso lento, quase imperceptível, vindo da própria rocha, um trope-se a um coração subterrâneo, batendo em sincronia com a maré. O relógio marca 7 horas e 27, a luz do farol, agora firme e ininterrupta, varre o mar com uma precisão quase aliena, como se estivesse apontando não apenas para navios perdidos, mas para algo que ainda não se revelou, algo que observa de volta a partir das profundezas. O amanhecer chega cinza e úmido sobre as ilhas Plana, o vento carregando o cheiro forte de algas em decomposição e pedra molhada. Às 6 horas e 12, o barco da equipe de resgate encosta no cais de Pedra Negra. Joseph Moore, o substituto, põe o pé no cais com as botas ainda escorrendo água do mar.
A porta da lanterna, normalmente trancada com um grande cadeado de ferro, está entreaberta, a ferrugem do trilho rangendo como um suspiro. Dentro, a luz da lâmpada de óleo está apagada, mas a mesa da sala de descanso está posta, 3 tigelas de aveia ainda fumegando, uma colher de prata apoiada ao lado de um pedaço de pão duro, e um relógio de bolso de prata, parado exatamente às 3h15. Seu vidro rachado refletindo a luz pálida que entra pela janela quebrada. O silêncio é tão denso que se pode ouvir o próprio sangue pulsar nos ouvidos de Moore, enquanto um frio penetrante sobe pelas pernas, como se as paredes próprias estivessem respirando. À medida que o dia avança, o céu escurece rapidamente, nuvens de chumbo se amontoam e o mar começa a rugir contra os penhascos. Às 14h05, enquanto Moore e os 2 auxiliares da equipe de inspeção, Angus Campbell e Neil Ferguson, verificam o quarto do gerente, um rangido metálico vem da escada de caracol que leva à lanterna. Eles sobem, cada passo ecoando no concreto úmido, e ao chegar ao nível da lâmpada, o óleo do queimador ainda está quente, exalando um odor doce de querosene queimado. De repente, a lâmpada tremulou por um fraco segundo, projetando sombras que dançam como dedos esqueléticos nas paredes de pedra. Um vento gelado vem de dentro da própria torre, soprando pelas frestas das janelas e levantando um leve véu de sal que cobre os rostos dos homens. O relógio de parede, que antes marcava 14h07, agora atrasou para 14h03, como se o tempo tivesse retrocedido em um instante. O coração de Moore bate forte, suas mãos sujas de óleo tremem ao segurar o corrimão de ferro, enquanto um baixo rosnado, quase inaudível, parece vir do próprio chão, como se algo estivesse se arrastando nas fundações da torre. Descendo para a sala de operações, Moore encontra o livro de registro aberto na mesa de carvalho, a tinta ainda úmida. A última entrada, datada de 15 de dezembro de 1900, às 23h45, está escrita com uma caligrafia tremida, quase infantil: eles estão aqui. Não vejo nada, mas sinto o cheiro de terra úmida e o sussurro das ondas dentro das pedras. Se alguém ler isso, Deus nos ajude. Abaixo, alguém rabiscou, com uma caneta esferográfica que não existiria até décadas depois, o número 3h15 repetido 10 vezes, cada um sobreposto ao outro, como se a mão tivesse se movido em espasmos. O cheiro de tinta seca mistura-se ao odor de óleo queimado e à umidade trazida pelo mar, provocando uma náusea aguda em Moore. Ele levanta os olhos e vê, na parede oposta, um pequeno arrancado na pedra, como se algo tivesse sido arrancado com força sobrenatural, deixando um cavalo de unha exposto que brilha fracamente à luz da lâmpada. O relógio de parede marca 0h12, e o som do relógio batendo parece se sincronizar com o próprio pulso de Moore, cada tico um lembrete de que o tempo está se desfazendo. Na ala dos quartos, as camas estão feitas, os cobertores dobrados com precisão militar. No beliche de Donald MacArthur, um meia de lã ainda está pendida no pé da cama, úmida do suor do dia anterior. Sobre a mesa de cabeceira, um prato de cerâmica contém metade de um sanduíche de fresco e pão, a maionese escorrendo formando um brilho esverdeado que parece pulsar na luz fraca. O relógio de pulso de MacArthur, preso ao braço da cadeira, está parado às 3h15, o vidro trincado mostrando o pequeno ponteiro dos segundos travado exatamente no marcar de 15. Moore se aproxima e sente, ao respirar, um cheiro metálico forte, como se o sangue tivesse sido deixado para secar em uma lâmina, misturado ao aroma de sal e a um toque de enxofre. Ao virar a cabeça, ele percebe que o espelho acima da pia está embaçado, não por vapor, mas por uma fina camada de condensação que parece se mover como se algo estivesse respirando do outro lado. De repente, uma gota d'água cai do teto, batendo no prato com um som seco, e o sanduíche treme, como se uma mão invisível tivesse empurrado o prato para trás.
O coração de Moore acelera. Suas palmas suadas escorregam pelo bordo da mesa enquanto ele tenta manter a respiração estável, mas o ar parece estar se tornando mais denso, cada inspiração puxando uma sensação de estar sendo puxado para dentro das próprias pedras, decidindo abandonar a torre antes que a tempestade se transforme em um ciclone. Moore e seus companheiros iniciam a descida pela escada de caracol. Ao passar pelo primeiro patamar, a porta de ferro da lanterna bateu com um estrondo que reverberou como um golpe de sino, travando-se sozinha apesar do vento estar ainda calmo. Eles param, ofegantes, e olham para trás. A luz da lanterna, agora acesa por conta própria, lança um feixe amarelo-ouro que corta a névoa como uma lâmina. No feixe, a silhueta de uma figura alta e encapuzada aparece no rochedos lá fora, imóvel, os braços pendentes como se estivesse segurando algo invisível. O vento então sopra com força, trazendo um grito abafado que parece vir da própria rocha, um som entre um lamento humano e o rangido de metal sendo dobrado. Moore sente um gelo subir pela espinha, seus dentes rangem enquanto tenta gritar, mas nenhum som sai, sua voz está presa na garganta, como se o ar tivesse sido substituído por água do mar. Quando finalmente consegue forçar uma palavra, o nome Dukat sai em um sussurro que se perde no rugido das ondas. A porta da lanterna se fecha novamente, desta vez com um som de fechamento hermético, e a luz se apaga, deixando-os na escuridão total, apenas com o som do próprio coração batendo contra o silêncio da noite. 15 de dezembro de 1900, 20h13. O farol de Eleanor está envolto numa névoa que se agarra ao granito como um pano úmido. Thomas Marshall ajusta o pavio da lâmpada de óleo. Sente o calor do fogo subir pelas pontas dos dedos, mas a chama tremela de forma irregular, como se algo a puxasse para baixo. Um zumbido baixo, quase infrassônico, vibra através da pedra da torre, fazendo o relógio de pêndulo no corredor tremer e parar exatamente às 20h14. O cheiro de óleo queimado mistura-se ao sal marinho, deixando um gosto metálico na língua de Marshall. Ele levanta a cabeça e vê, através da janela do lanternim, o mar negro bater contra os rochedos com um ritmo que parece contar batidas de um coração distante. 16 de dezembro de 1900, 5h42. James Dukat desce as escadas de ferro em direção ao depósito de óleo, suas botas de couro rangendo a cada degrau. O ar está denso com umidade. O condensado escorre pelas paredes formando trilhas escuras que parecem lágrimas. Ao alcançar o barril, ele nota que a tampa está ligeiramente aberta e o óleo dentro está quase no fundo, apesar de ter sido reabastecido na noite anterior. No chão de pedra, uma série de pegadas pequenas e profundas leva da porta do depósito até a abertura da escada que dá para o mar. As marcas estão preenchidas com água do mar e areia fina, como se algo tivesse arrastado-se para fora e depois retornado. Dukat levanta a mão ao rosto e sente um frio repentino subir pela nuca, como se um hálito gelado tivesse passado por trás de sua orelha. 16 de dezembro de 1900, 7h18. Thomas Marshall abre o livro de registro na mesa de serviço. A página está aberta à entrada de ontem às 22h. A tinta está escorrida, as palavras parecem ter sido escritas com a mão trêmula. Vozes na parede, luz não fica acesa, algo respira no fundo da escada. Enquanto ele lê, um leve arranhado raspa o vidro da janela do lanternim, seguido por um sopro que faz a chama da lâmpada oscilar novamente, desta vez apagando-se por um instante antes de recuperar um amarelo fraco. Marshall sente o couro da cadeira ranger sob seu peso e um formigamento percorrer seus braços, como se pequenos cristais de gelo se formassem sob a pele. Ele levanta os olhos e vê, na parede oposta, uma sombra que se alonga e encolhe sem fonte de luz definida. 16 de dezembro de 1900, 9h05. Donald MacArthur sobe até a plataforma externa com um sinalizador de foguete de mão. O metal frio escorre suor de sua palma apesar do vento cortante.
Ele acende o pavio. O foguete sai em um sussurro de faíscas laranja que se perde na névoa densa acima do mar. Enquanto o brilho diminui, ele percebe, nas rochas ao sul, uma forma alongada e negra que se move contra o vento, como se fosse uma faixa de tecido molhado arrastada por uma corrente invisível. Um som baixo, quase um murmúrio em gaélico antigo, chega aos seus ouvidos, não vindos do mar, mas da própria pedra da torre, vibrando através das solas de suas botas. MacArthur tenta gritar, mas a voz sai presa na garganta, substituída por um gosto de sangue metálico. 16 de dezembro de 1900, 21h50. Os três homens se reúnem no lanternim, a lâmpada tremula projetando sombras que se alongam como dedos sobre o painel de latão. De repente, a chama se apaga por completo. A escada de ferro ao fundo range como se um peso invisível estivesse descendo devagar, passo a passo, cada rangido ecoando no cilindro de pedra. Um vento gelado sopra de dentro da torre, trazendo o cheiro de algas podres e pedra úmida. Thomas Marshall sente a pressão do ar nos ouvidos mudar, como se estivesse a descer rapidamente nas profundezas do oceano. James Ducat coloca a mão na corrimão e sente uma vibração baixa, quase um pulsar, subindo pelo metal. Donald MacArthur, com os olhos fixos na escuridão da abertura da torre, sussurra um nome que nenhum dos três reconhece. A névoa fora da janela começa a se pequena, engolindo a luz da lua, e o som do mar parece se inverter, subindo em vez de descer, enquanto algo massivo se desloca fora do campo de visão, deixando apenas o eco de um suspiro longo e triste que se dissolve nas paredes de granito. A 2h13, o farol ainda respira com o ritmo lento da lâmpada de óleo que tremula a cada sopro de vento vindo do Atlântico. James Ducat, de pé diante do vidro da lanterna, sente o frio do metal da escala subir pelas solas de suas botas, como se o próprio ferro estivesse sugando o calor de seus pés. O cheiro de óleo queimado se mistura ao aroma forte de algas em decomposição que a maré baixa trouxe até a base da rocha. Um som baixo, quase infrassônico, vibra na parede de pedra, um ronco que não vem do mar, nem das gaivotas, mas parece nascer dentro da própria estrutura, como se o farol estivesse suspirando. Quando ele inclina a cabeça para olhar para o horizonte, a luz da lanterna cria um arco amarelo que, por um instante, parece ser engolido por uma mancha escura que se move lansamente sobre a superfície das ondas, deixando um rastro de espuma que não se desfaz. Os diários dos guardiões, guardados dentro da caixa de madeira ao lado da mesa de serviço, são abertos por Thomas Marshall às 4h07. A tinta da caneta de pó está seca, mas ainda deixa um cheiro metálico que irrita as narinas. Em uma página, o nome James está sublinhado 3 vezes, seguido de rabiscos que parecem ondas desenhadas à mão, linhas que se fecham em espiral, como se alguém estivesse tentando prender algo dentro do papel. Enquanto Thomas lê em voz baixa, um sopro gelado atravessa a sala, fazendo a chama da lâmpada oscilar e projetar sombras que se alongam como dedos sobre a parede de pedra. Ele sente o próprio hálito condenar-se em geada no vidro da janela, e, por um instante, o reflexo mostra não o seu rosto, mas a silhueta de uma figura encurvada, com os ombros ligeiramente mais largos que seus, parada bem atrás dele, sem que ele a tenha visto entrar. Às 9h42, depois da maré baixa, William MacArthur desce até o cais de pedra para verificar o estado da corda de amarração do barco. As pedras, cobertas de uma fina camada de sal cristalizado, rangem sob suas botas como ossos secos. No meio da faixa de areia exposta, ele vê um conjunto de pegadas que não são suas, são pequenas, quase infantis, com a profundidade de quem estava carregando algo pesado, e desaparecem abruptamente a poucos metros da água, como se quem as fez tivesse simplesmente afundado na areia molhada. Ao se abaixar para inspecionar melhor, sua luva de lã esfrega contra um objeto metálico meio enterrado, um relógio de bolso de latão, a trava quebrada,
os ponteiros presos exatamente às 3h07. O mostrador coberto por uma fina camada de ferrugem que ainda deixa ver os algarismos gregos gravados na borda. O cheiro de óleo de máquina e de maré morta sobe dele, provocando um enjoo súbito que faz sua visão tremer por um segundo. De volta à lanterna, às 15h19, o vento aumenta repentinamente, batendo contra a porta de ferro com um estrondo que faz os pregos vibrarem. Thomas segura a maçaneta e sente o metal gelado escorrer por suas articulações, como se algum líquido frio estivesse sendo bombeado para dentro dele. A lâmpada, cujo óleo acabará de ser reabastecido, começa a borbulhar levemente, liberando bolhas que estouram com um som equal de água fervendo em uma panela de ferro. O vapor sobe, carregando o cheiro doce amargo do querosene queimado, e, ao se condensar no vidro interno da lanterna, forma uma névoa que distorce a chama em um halo tremulado. Dentro dessa névoa, Thomas jura ver o reflexo de seu próprio rosto, mas com os olhos ligeiramente deslocados para fora das órbitas, como se algo estivesse empurrando-os de dentro. Ele esfrega os olhos, e a visão se normaliza, exceto por um ponto escuro, do tamanho de uma moeda, que permanece fixo no centro da chama, não piscando, simplesmente presente. Quando o sol começa a se despedir, às 18h44, os 3 guardiões reúnem-se na sala de abastecimento para decidir se tentam retornar ao continente naquela noite. O barco, amarrado ao cais, desapareceu. Não há mais rastros de sua quilha, apenas o nó de amarração cortado limpo. As fibras de cânhamo desfiaram-se como se tivessem sido mastigadas por algo denso. O silêncio é pesado, interrompido apenas pelo farfalhar da lâmpada que, a cada rotação, varre o céu com seu feixe branco. No terceiro CE, a luz atinge a plataforma superior do farol e, por um fragmento de segundo, revela uma forma humana de pé na beirada da lanterna, envolta em uma capa que parece feita de tecido encharcado de sal, cujas bordas balançam apesar da ausência de vento. Não há rosto visível, apenas uma sombra onde o rosto deveria estar, e a sensação de que aquele ser está inalando o ar que os 3 expeliram, como se estivesse se alimentando de seu medo. O feixe passa, a figura some, mas o cheiro de ozônio e de sangue seco permanece no ar, grudado na gola de seus casacos. 21h45 do dia 14 de dezembro de 1900. Dentro da sala da lanterna, o aroma a óleo de baleia mistura-se ao cheiro forte de maré baixa que entra pelas frestas da torre. James Ducat, de japeira pesada e óculos embaciados, anota no registro de bordo a luz tremulante da chama. O pavio crepita a cada sopro de vento que faz a estrutura render como os ossos de um baleião encalhado. Thomas Marshall passa um pano de linho sobre o latão do refletor, removendo camadas de sal que brilham como gelo sob a chama. Donald MacArthur, encostado ao parapeito de pedra frio, fixa o olhar no horizonte onde as ondas se quebram em espuma branca, ouvindo, além do rugido do mar, um gemido baixo que parece surgir das próprias pedras da torre, como se a própria rocha sussurrasse. 2h13 do dia 15 de dezembro. Um bate-papo seco, 3 pancadas firmes na porta de carvalho da base da torre, ecoa no silêncio da vigília. Os 3 se voltam simultaneamente. Ducat levanta o olhar do registro, Marshall deixa o pano cair, MacArthur afasta-se do parapeito com um rangido de sola na pedra gelada. Eles descem as escadas de ferro em passos medidos, o rangido das corrimãs acompanhando cada passo. Na porta, o trinco está engatado do interior, do lado de fora, a neve fresca, recém-caída pela tempestade da noite anterior, está intacta, nenhuma pegada, nenhuma marca de arrasto, apenas o vento que sopra em rajadas cortantes, carregando o salgado frio do Atlântico. 9h, depois que o sol finalmente rompe a neblina densa que envolveu o arquipélago. Os homens retornam à sala da lanterna e encontram o pavio da lâmpada submerso em água do mar, a chama apagada e o vidro da lente embaciado por uma fina camada de sal. O cronômetro de bordo,
que marcava as horas com precisão de metrô, parou exatamente às 8h47, seu ponteiro dos segundos preso em um tremor. Sobre a mesa de carvalho, um pedaço de bolo de aveia, meio comido, ainda úmido, repousa ao lado de uma caneca de chá esfriado. Uma pena de gaivota branca, quase translúcida, está presa entre os dentes do mecanismo de rotação da lente, como se tivesse sido enfiada lá por um bico impaciente. 18h30, quando a luz do dia já murcha e o mar começa a rugir com renovada fúria. Os três decidem acender um sinal de socorro, um sinalizador de foguete de pólvora negra, guardado dentro de um cilindro de latão vedado. Marshall acende o pavio, a chama crepita por um segundo, então se apaga como se fosse sufocada por um sopro invisível. O foguete não deixa rastro de fumaça, ao invés disso, um silêncio pesado se instala na lanternagem, rompendo apenas pelo farfalhar irritante da chama moribunda. Do lado de fora, o oceano, que minutos antes batia contra os penhascos com espuma branca, fica subitamente plano, nenhuma onda quebrando por quase um minuto inteiro, como se as águas segurassem a respiração. 4h do dia 16 de dezembro. A torre está inteiramente escura, a lanterna não emite nenhum brilho, apenas o reflexo fraco da lua nas lâminas de gelo que se formaram dentro da lente, desenhando padrões que lembram rostos apagados, órbitas vazias, bocas entreabertas, como se o vidro tivesse capturado suspiros congelados. No registro aberto sobre a mesa, a última anotação de Ducat, feita à mão trêmula, diz simplesmente: Deus está sobre tudo. O silêncio é absoluto, exceto por um sussurro quase imperceptível que parece vir das próprias paredes de pedra, sílabas indistintas que soam como nomes: James, Thomas, Donald, repetidos em um tom que não é nem vento nem mar, mas algo que parece chamar de dentro da própria rocha. 4h17, 20 de dezembro de 1900. O SS Perus corta o Atlântico Norte sob um céu de chumbo, um motor a vapor exalando sussurros de cobre aquecido enquanto a proa fende ondas que parecem feitas de prata velha. No convés, o capitão Jim Harvey, jaqueta de lã embebida em sal, segura o leme com os nós dos dedos brancos, o rosto marcado por linhas de cansaço e o cheiro intenso de óleo de baleia misturado ao névoa úmida que se agarra aos bigodes. Ao seu lado, o primeiro oficial Thomas Hyde sopra ar nos luvas de couro, tentando desfiar a formigamento que sobe pelos pulsos, enquanto o mar rilha um som baixo, quase subaudível, como o gemido de uma placa de metal esfriando. A névoa se aperta em torno da ilha, transformando o farol de Flana em um ponto negro quase indistinguível, apenas perceptível pelo leve piscar intermitente da lanterna, ainda acesa, mas fraca, como um suspiro preso na garganta de um doente. O ar cheira a algas em decomposição e a pedra molhada, e cada respiração deixa um gosto de ferro na língua, como se o próprio oceano estivesse sangrando. 6h03. O bote de madeira encosta-se ao cais de basalto irregular de Flana, o impacto lançando salpicos que congelam nas ombreiras dos homens. Seamus O'Donnell, marinheiro de 22 anos, escorrega numa faixa de kelp preto, o joelho batendo contra a pedra com um tom oco que reverbera nas paredes do penhasco. O cheiro de guano de alcatéia mistura-se ao aroma forte de óleo de linhaça ainda úmido nas cadeias do farol. A porta de ferro do lanternão está entreaberta, as dobradiças rangendo como um ossinho seco sob pressão. Dentro, a lente de Fresnel está coberta por uma fina crosta de sal que brilha sob a luz fraca que entra, lembrando uma teia de gelo. O mecanismo do relógio, que deveria marcar o tempo com precisão de cronômetro, está parado exatamente às 2h45, o pêndulo preso em óleo solidificado que se parece com cera preta. Uma fina névoa de vapor sobe do tanque de combustível, exalando um odor doce de querosene queimado, enquanto o chão de pedra úmida devolve o eco de cada passo, amplificado pela claustrofobia da torre. 7h12.
Os homens sobem as estreitas escadas de caracol até os aposentos dos guardas, o passo abafado pelas camadas de musgo que se agarram aos degraus. John M. Lister, oficial da patrulha costeira, empurra a porta da cozinha e é recebido pela visão de uma mesa de pinho onde repousa um bolo de aveia meio comida, as migalhãs ainda aderindo aos dedos de uma luva de lã abandonada. Ao lado, uma caneca de cerâmica contém chá frio, uma folha de louro flutuando na superfície, liberando um leve aroma terroso que se mistura ao cheiro úmido de lã molhada e ao leve traço de tufa queimada ainda presente nas paredes. No criado mudo, um relógio de bolho de prata parada marca 1h58, o vidro embaciado pela condensação. O caderno de bordo, aberto sobre a escrivaninha, apresenta a última caligrafia trêmula, tempestade piorando, luz a falhar, temos de manter a chama. Sobre a soleira da janela repousa uma concha de buzina, ainda úmida, cujo interior revela um brilho iridescente como se tivesse sido tocada recentemente por algo vivo. O ar está pesado, cada inspiração traz um gosto de metálico e úmido, como se a própria pedra estivesse suando. 8h05. Na pequena sala de serviço, o arquivista William Royce abre o registro de serviço com luvas de algodão, o papel rangendo sob a pressão dos dedos. A última entrada, datada de 15 de dezembro de 1900 às 00h, está escrita com uma caneta de pena que parece ter trêmula a cada traço, mar como vidro negro, lanterna vacilante, ouvimos um baixo vindo da rocha. A tinta, ainda brilhante levemente, revela micropartículas de ferro que cintilam sob a luz da lâmpada de óleo. Na parede de pedra atrás da secretária, 3 círculos concêntricos foram riscados com força, as bordas ainda apresentando lascas de metal brilhante, como se algum objeto pontudo tivesse sido girado com pressão sobre a superfície. O cheiro de ozônio, agudo e quase elétrico, paira no ar, misturado ao aroma permanente de sal e pedra molhada. Cada detalhe, a profundidade dos sulcos, a frescura das lascas, a leve vibração que ainda pode ser sentida ao passar a mão sobre a pedra, fala de um ato recente, intencional, que deixou sua marca na própria estrutura do farol. 9h22. Enquanto os homens se preparam para descender, o vento cessar de repente, como se um pano fosse puxado sobre o rosto da ilha. O mar, antes agitado por espumas brancas, se transforma num espelho oleoso, sem ondulações, refletindo o céu cinza com uma imobilidade que parece segurar a respiração. Uma baixa vibração, quase imperceptível no início, começa a subir pelos pés através da sola das botas de couro. Um zumbido sordo que se propõe pela pedra como um coração batendo nas veias da rocha. Do lanternão, um som metálico começa a se fazer ouvir. Um leve asterisco toque 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 asterisco. Cada impacto tão suave quanto a ponta de um alfinete batendo contra o vidro da lanterna, repetido em intervalos exatos de 4,3 segundos. O som sobe pelos degraus, fazendo pó de mica nos cantos dos degraus tremer em pequenos espasmos, como se cada pulsação enviasse uma onda através da massa granítica. Nenhuma sombra se move, nenhum sussurro se escuta, apenas a cadência implacável daquele batimento, marcando o tempo enquanto o próprio farol parece segurar a própria respiração, esperando o próximo movimento. A 2h17h, a névoa se fecha como um pano úmido sobre a rocha negra, abafando o faro até que apenas um sussurro de luz laranja escape pelas frestas da lanterna. Os 3 investigadores, Mara, Eli e o cabo de Mar Tomás, cruzam a ponte de pedra coberta de algas, cada passo fazendo o velho ferro render como ossos secos. O ar cheira a sal encharcado e a óleo queimado, um perfume que gruda na gola dos casacos e faz os cílios tremularem. Quando a porta de carvalho rende sob o peso de suas mãos, o dobradiço emite um rangido baixo, quase um gemido, como se o prédio estivesse respirando. Dentro, a escada de caracol despenca em espiral, seus degraus de pedra úmida refletindo a lanterna de mão de Eli,
cujo feixe trêmulo revela marcas de unhas riscadas nos degraus, finas, quase invisíveis, como se alguém tivesse tentado escalar a parede com a ponta dos dedos. Nas paredes da sala de serviço, ao lado do relógio parado às 3 horas exatamente, há um caderno de couro gastado, sua capa rachada pelo sal. Mara o abre com luva de nitrilo, e o papel, amarelecido e ondulado pela umidade, revela a caligrafia firme de James Ducat, datada de 15 de dezembro de 1900, 2 horas e 45 h. A tinta, ainda levemente brilhante, descreve: ouço um coral de vozes vindas do mar, não são palavras, apenas sílabas que se enrolam como algas ao meu ouvido. Sinto um hálito gelado na nuca, como se alguém tivesse enfiado a mão dentro do meu casaco e estivesse puxando a pele para fora. No canto inferior, um rabisco quase apagado mostra 3 traços verticais, cada um terminando em um ponto que se assemelha a uma lágrima congelada. A 4 horas e 3 h, o som do mar muda de um rugido constante para um baixo zumbido que parece emanar das próprias pedras do farol. Ele pressiona a orelha contra a parede de granito e sente uma vibração sutil, como o pulsar de um coração gigantesco. Do lado de fora, a espuma das ondas, iluminada pela lua fraca, começa a brilhar com um fosforescente esverdeado, formando o padrão que se move em sincronia com o zumbido, linhas finas que se alongam e se retraem, lembrando dedos que se estendem da água para agarrar a base da torre. Mara, com a mão trêmula, aponta a lanterna para o fenômeno e vê, por um instante, a silhueta de uma mão humana feita de água e luz, cujos dedos estão ligeiramente curvados, como se prestassem a fechar um punho alrededor da pedra. Por trás de um painel de madeira lascada na sala de óleo, Tomás descobre um nicho escondido, cujo interior está forrado com sacos de arapuca úmidos. Dentro, 3 pares de botas de óleo ainda cheias de água do mar, cada uma contendo um único dente humano, um molar superior direito, ainda com vestígios de esmalte branco, repousando sobre a sola como se tivesse sido colocado ali deliberadamente. Ao tocar a água, o líquido se revela excepcionalmente denso, quase como gelatina fria, e exala um odor metálico de ferro antigo, lembrando sangue seco. Quando a lanterna de Eli ilumina o conjunto, o brilho da água reflete nas superfícies das botas, criando um efeito de olhos que parecem observar de volta, enquanto o dente captura um ponto de luz que piscará como um olho vivo. Às 5 horas e 12 h, a chama da lanterna de Mara tremula, depois se apaga num suspiro de fumaça negra que parece ser sugada para fora pela própria parede. A escuridão engole a sala instantaneamente, deixando apenas o som da própria respiração dos 3, ofegante, úmida, com o gosto de sal na língua. Nesse vazio, uma pressão desigual se instala no peito de cada um, como se algo invisível estivesse se expandindo dentro de suas costelas. Quando a visão se habitua ao negro absoluto, 3 figuras surgem na galera externa, silhuetas imóveis contra o céu ainda cinza da aurora. Seus casacos de óleo estão ensopados, as faces são lisas como pedra polida, sem traços discerníveis, exceto 2 pontos brilhantes onde deveriam ficar os olhos, esferas obsidianas que absorvem a luz da lanterna caída. As bocas delas se movem em sincronia, emitindo nenhum som, porém o ar vibra com uma frequência baixa que faz os dentes de Tomás rangerem, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível que liga suas mandíbulas às desaparências. 2 horas e 13 da manhã. A névoa se enrola ao redor da torre como um pano úmido, abafando o som das ondas que batem contra os rochedos de Flana. Evelyn Hart aperta o punho na corrimão de ferro, sente a vibração sutil do mecanismo do relógio que ainda marca o tempo, apesar de estar parado há dias. O farol, normalmente um feixe firme de 30.000 candelas, treme, um piscar irregular, como se alguém estivesse ajustando o cristal com dedos trêmulos. Um sussurro, quase inaudível, se mistura ao zumbido da lâmpada, um nome, Donald, repetido em tom baixo,
como se fosse uma oração presa na garganta do vento. 3h47 da manhã. Dentro da sala de serviço, a mesa de carvalho está coberta por papéis amarelados. Evelyn puxa o diário de Thomas Marshall, a página aberta às 23h55 do dia 14 de dezembro de 1900. A tinta está borrada por água do mar, mas ainda se lê. O som vem da própria luz. Não é o vento, é algo que respira. Ao lado, um rabiscado de símbolos, 3 círculos entrelaçados com um traço vertical que corta o meio, parece ter sido feito com unhas, não com caneta. O cheiro de óleo de baleia mistura-se ao metálico do sangue seco que ainda mancha o canto do diário, como se alguém tivesse apertado o punho contra a página até que a pele se rompesse. 4h58 da manhã. A tempestade se intensifica. O vento uiva pelos frinchos das janelas como um coro de almas perdidas. Evelyn, com a lanterna de ferro em punho, sai para a plataforma externa. A corda de segurança rende sob o peso de seu corpo enquanto ela se apoia na grade de ferro. No horizonte, a espuma do mar se levanta em paredes quase verticais. Por um relâmpago que parte o céu negro, ela vê, por um fragmento de segundo, 3 silhuetas humanas vestidas com as antigas capas de lã dos guardiões, parado na crista de uma onda, mãos levantadas como se solicitassem algo do abismo. O trovão que segue parece engolir o seu próprio eco, deixando um silêncio que dói nos tímpanos. 5h21 da manhã. De volta à sala do lanterna. O vidro da lente está coberto por uma fina camada de geado, embora a temperatura interna esteja acima de 0. Evelyn esfrega o dedo na superfície e sente uma viscosidade estranha, quase como se o vidro estivesse suando. Ao se aproximar, percebe que a luz que emerge não vem da lâmpada a óleo, mas de um ponto no centro da lente, uma esfera de luminescência pálida, azul esverdeada, que pulsa lentamente, como um coração. Quando ela coloca a mão perto da luz, um frio penetra os ossos, e um som baixo, quase subsônico, vibra na sua mandíbula, uma respiração profunda, não humana, que parece vir de dentro da própria lente. 6h04 da manhã. A tempestade começa a ceder, o mar se acalma para um murmúrio gutural. Evelyn, ainda tremendo, olha para o diário aberto sobre a mesa e vê que a última linha foi acrescentada enquanto ela estava fora, escrita com um tremido que só poderia ser de alguém com a mão congelada. A luz não é nossa. É o que nos observa. Nesse instante, a lâmpada a óleo, que estava apagada há dias, estala e se acende com uma chama amarelo-alaranjada, mas a luz da lente continua sua pulsação alienígena, sobrepondo-se ao fogo como um segundo olho que observa a sala inteira. O cheiro de enxofre se mistura ao odor de algas podres. Por um breve instante, Eve sente o próprio nome sussurrado de volta, como se a própria estrutura da torre estivesse aprendendo a falar. A névoa se aperta como um pano úmido ao redor da torre, e o farol de pedra exala um cheiro metálico de ferrugem e sal que gruda na gola do casaco de James Ducker. Ele está de joelhos no chão de pedra fria, os dedos trêmulos passando sobre o registro de bordo aberto à página de 14 de dezembro, onde a tinta quase desapareceu sob uma camada de salitre. O relógio de bolso marcando 2h17 indica que o tempo parece ter engolido os minutos. O tic-tac é abafado pelo rugido distante das ondas que se despedaçam contra os rochedos negros. Um suspiro gelado escapa de seus lábios, vaporizando no ar antes de se dissipar, enquanto uma sombra fina, quase imperceptível, desliza pelo vão da janela lanternã, como se algo tivesse passado por trás do vidro e se retirado antes de ser visto. Thomas Marshall, com as mãos calejadas de anos de lidar com cordas e lanternas, segura o machado de emergência contra o peito, a lâmina ainda úmida do último uso para cortar um emaranhado de algas que obstruía a passagem externa. Ele caminha pelo corredor estreito, os pés ecoando nas lajes de pedra irregular, cada passo liberando um pequeno fur de poeira que danifica a luz fraca da lâmpada de óleo.
No canto distante, o antigo relógio de pêndulo da sala de inspeção oscila levemente. Apesar de não haver vento dentro da torre, o som de seu tic-tac é um metrônomo funesto que parece contar o tempo restante até algo se romper. Um cheiro forte de óleo queimado se mistura ao aroma de terra molhada que vazou através de uma rachadura na parede norte, lembrando-o de um túmulo recém-aberto. Donald MacArthur, o mais jovem dos três, está encostado ao painel de instrumentos da sala de máquinas, os olhos fixos no pequeno mostrador de pressão que marca um leve vácuo onde deveria haver apenas ar estagnado. Seu respirador ofega, produzindo um som áspero que se mistura ao zumbido baixo do gerador a diesel, que parece estar trabalhando contra uma força invisível. De repente, o painel treme, as agulhas saltam para trás e depois para frente, como se algo tivesse puxado o mecanismo de dentro para fora. Ele levanta a mão, sente a vibração do metal sob a palma, e um sussurro quase imperceptível, semelhante ao farfalhar de folhas secas, escorre pelos frinchos da porta de ferro, trazendo consigo o gosto metálico de sangue na língua, embora nenhum ferimento seja visível. No topo da lanterna, a grande lente de Fresnel gira lentamente, seu som de engrenagens um rangido metálico que ecoa como o gemido de um gigante adormecido. James Duca, agora de pé, observa o feixe de luz cortar a névoa em lâminas finas, cada varredura revelando, por um instante, a silhueta de algo que se agacha no penhasco leste, uma forma alongada, quase humana, mas com membros demasiado longos, cujos dedos parecem arrancar pedaços de rocha como se fossem folhas. O vento aumenta, trazendo consigo um cheiro intenso de ozônio e de algo em decomposição, como se o mar estivesse regurgitando seu conteúdo mais antigo. Quando o feixe passa novamente, a figura já não está lá, apenas a marca de uns pés profundos na grama molhada permanece, pressionando a terra como se um peso imenso tivesse pousado e se retirado em um único suspiro. De volta ao quarto dos guardas, o diário de Thomas Marshall está aberto sobre a mesa de carvalho, a tinta ainda úmida de uma última entrada feita às 3h42. Ouvi chamar pelos nomes. Não é o vento. É algo que conhece nossos nomes, que respira nas paredes. Quando James Ducat vira a página, encontra um desenho áspero feito com carvão, um olho grande, pupila dilatada, cercado por linhas que lembram ondas quebradas, e abaixo, em letras trêmulas, a frase "Não deixe que vejam a luz". O ar na sala gela repentinamente, o fogo da laifa se apaga sem que haja correntes de ar, e uma sensação de estar sendo observado preenche cada centímetro de sua pele, como se inúmeros dedos invisíveis pressionassem suavemente suas costas, esperando que ele vire o rosto, e descubra o que está olhando de volta. 2h13 da manhã, 15 de dezembro de 1900. James Ducat aperta a alavanca da lâmpada, sentindo o metal gelado sob a luva de couro. O vento uiva entre as pedras do rochedo, empurrando gotas de água salgada que escorrem pelo vidro da lanterna e deixam trilhos cinzentos. Um farfalhar seco vem da torre, a corda do sino bate contra o ferro, um som metálico que parece um suspiro abafado. Ele levanta o rosto, o hálito condensa em nuvens que se dissipam antes de tocar o rosto, e vê, além do muro de pedra, a superfície do mar negra como o breu, pontilhada por espuma que se levanta em dedos finos antes de desaparecer. O cheiro de algas podres mistura-se ao óleo quente da lâmpada, criando uma aura enjoativa que prende a respiração. Quando a chama pisca, a sombra do guarda-chuva se alonga na parede de pedra, desenhando uma figura alongada que não corresponde a nenhum corpo presente. 9h47 da manhã, 16 de dezembro de 1900. O barco de aprovação bate levemente contra o cais de pedra enquanto o capitão Harvey e seus 2 ajudantes descem, botas de couro escorrendo água da chuva da noite anterior. O porto está quase vazio, apenas algumas gaivotas pairam baixo, bicos abertos contra o vento que traz o cheiro forte de algas mortas. Eles empurram a porta da torre,
que range em suas dobradiças enferrujadas, revelando o interior. A mesa da cozinha ainda posta com 3 pratos de aveia fria, uma colher de prata repousando ao lado de uma tigela de leite quase sólido. No chão, um único botão de latão brilha sob a poeira de sal, como se tivesse sido puxado de um casaco e deixado para trás. O relógio de parede marca 10h02, seus ponteiros travados, enquanto o silêncio é interrompido apenas pelo farfalhar de uma página do registro virando sozinha, apesar da ausência de qualquer brisa dentro da sala. 22h05 p.m., 16 de dezembro de 1900. Donald MacArthur, sentado na bancada de vigia, aperta o caderno de registros contra o peito, as páginas amareladas absorvendo o suor frio de sua testa. Ele escreve à luz tremulante da lâmpada, o grafite rangendo contra o papel. Ouviu-se um canto baixo, como se venha de dentro da própria pedra, não do mar. As luzes piscam 3 vezes, depois ficam imóveis. Ele pausa, ouvindo o rangido das pedras do farol se ajustando ao vento, um som que parece uma respiração profunda. Seu lápis tremula ao marcar a margem, deixando uma linha fina que se parece com um arranhão. De repente, a chama se curva para trás, como se sugada por um vácuo invisível, projetando um feixe fino que atravessa a sala e atinge o canto oposto onde a sombra do guarda-chuva se alonga, agora com contornos definidos de ombros e cabeça, embora nenhum corpo esteja lá. Ele sente o cheiro de ozônio intenso, como após um trovão próximo, e seus pelos do braço se eriçam, não de frio, mas de uma pressão que aperta o peito. 4h32 da manhã, 17 de dezembro de 1900. Um mergulhador de treinamento da Marinha Real, chamado Allen Harper, desce ao longo da parede rochosa abaixo do farol, seu traje de borracha escorrendo água gelada que entra pelos punhos. A lanterna de seu capacete corta a escuridão, revelando o kelp que se agita como dedos em correntes lentas. Quando ele chega a uma fenda a cerca de 12 metros de profundidade, vê algo preso entre as rochas. Uma bota de couro encharcada, a sola ainda com a marca distintiva da fábrica de Dundee, e ao lado, um pedaço de tecido bege desfiar-se, reconhecido como parte do casaco de James Ducat. A água ao redor vibra levemente, não por corrente, mas por uma pulsação sutil que faz a areia subir em finos filamentos, como se algo estivesse respirando por baixo. Ele estende a luva encapuçada, sente a textura áspera da sola, e um cheiro de metal enferrujado mistura-se ao sal, lembrando o cheiro da lâmpada quando o óleo queima demais. Sua respiração ofega, bolhas escapando em ritmo irregular, enquanto a luz do farol acima pisca fracamente, como um coração fraco. 19h58 p.m., 18 de dezembro de 1900. O último farolista de plantão, o vigia substituto Neil McLean, observa a lâmpada girar lentamente, seu feixe atravessando a névoa que se acumula sobre o mar como um véu de algodão úmido. A cada rotação, o cone de luz varre a superfície da água, revelando brevemente manchas de espuma que parecem se afastar em padrão quase coreografado, antes de serem engolidas novamente pela escuridão. O vento sopra forte, empurrando gotas que batem no vidro da lanterna com um som de tambor abafado, fazendo a chama tremer e lançar faíscas microscópicas que se apagam antes de atingir a pedra. Quando o feixe passa exatamente ao norte, a névoa se abre por um instante, a 40 metros da base do rochedo. Forma-se uma forma vertical, fina como um poste, que não tem textura de rocha nem de água, apenas um contorno negro que absorve a luz, como se fosse um vácuo na própria noite. Neil sente o ar ao redor da lâmina de gelo ficar mais denso, seus pulmões preenchendo-se com um gosto metálico, e o coração bate forte o suficiente para ouvir em seus ouvidos, quase abafando o som da lâmpada. A névoa envolveu a torre às 2h17, engolindo a lanterna em um véu úmido que cheirava a sal e terra molhada. James Ducat, de jaleco azul desgastado, apoiou a testa no vidro frio da lanterna e viu,
através do vidro embaçado, uma silhueta baixa se arrastando sobre as rochas negras, seus passos ecoando como batidas de coração abafado. Ele engoliu seco, sentiu o gosto metálico do medo na língua, e abriu o registro. 2h18, luz tremula, som não identificado ao leste. O sino da sala de máquinas rangiu um único tom, como se alguém tivesse puxado a corda para chamar atenção, mas nenhuma mão estava lá. 3 minutos depois, às 2h21, Thomas Marshall encontrou o relógio de bolso de Ducat parado exatamente às 2h18, o vidro rachado em forma de teia de aranha. Ele girou o ponteiro com o polegar, sentindo o óleo grudento sob a unha, e ouviu um rangido metálico vindo do interior da torre, como se uma trava tivesse sido forçada para dentro, não para fora. No chão de pedra, próximo à escada em caracol, havia uma pegada única, profunda, com marcas de unhas arrancando argamassa, apontando para o poço de água onde o balde estava vazio, mas a corda ainda estava enrolada no torno, úmida de algo que não era água do mar. Às 2h27, o faroleiro William MacArthur, com as mãos tremendo, segurou o corrimão de ferro da escada e sentiu uma vibração baixa, como o rosnado de um animal preso nas paredes de pedra. Ele olhou para cima e viu que a lâmpada de óleo, normalmente estável, oscila em um padrão irregular, 3 pulsos curtos, um longo, repetindo-se como um código SOS feito de luz. No reflexo do vidro, além de seu próprio rosto suado, apareceu por um instante o rosto barbudo de Ducat, olhos arregalados, boca aberta em um grito que nenhum som saiu. O ar ficou denso, impregnado de um cheiro de enxofre que queimava a garganta. Os 3 homens se reuniram na sala de máquinas às 2h35, o relógio de parede marcando 2h34 quando a agulha tremulou para frente e para trás, como se puxada por uma mão invisível. Ducat agarrou o manifesto de suprimentos e leu em voz alta, sua voz rachada: último suprimento de óleo. 12 galões, 2h30. Marshall, suando frio, apontou para o canto onde o balde de óleo estava vazio, mas o chão estava coberto por uma fina película oleosa que refletia a luz da lâmpada em arco-íris macabro. De repente, a porta de ferro da sala bateu sozinha, produzindo um som seco de metal dobrado, e um sussurro gutural, quase inaudível, disse: não. Deixem. O hálito de MacArthur condenou o ar em pequenas nuvens que se dissiparam como fumaça de um cigarro apagado. Às 2h42, a tempestade intensificou-se. O vento uivou pelas frestas da torre como um coral de almas perdidas, fazendo as placas de latão do farol vibrarem em um tom baixo que parecia um lamento. Ducat, com as mãos ensanguentadas por ter esfregado as nó contra o ferro em busca de apoio, segurou o braço de Marshall e sentiu o pulso acelerado, um tamborilado rápido sob a pele. Marshall, olhando para o mar através da janela embaçada, viu uma luz piscante bem abaixo da linha do horizonte, não a do farol, mas uma lâmpada amarela, balançando ao ritmo das ondas, como se alguém estivesse segurando um farolzinho em um barco invisível. Então, o silêncio caiu, tão absoluto que o próprio sangue parecia parar nas veias, antes que um estrondo profundo, como uma parede de pedra desmoronando, abalasse a fundação e deixasse um vazio onde antes havia o som constante do mar. 15 de dezembro de 1900, 4h12h. O vento acabou de cessar e o mar, antes furioso, agora se espelha como prata líquida, refletindo o céu ainda escuro. Thomas Marshall, de mãos calejadas, aperta o fecho do seu casaco de lã grossa enquanto o cheiro de algas mortas sobe do rochedo e se mistura ao óleo de baleia queimado na lâmpada. James Ducat, de pé ao lado da porta de ferro, bate levemente os dedos na corrimão, sentindo a vibração baixa da torre passar através das solas de suas botas, um pulsar quase imperceptível, como o coração de algo gigante adormecido. Donald MacArthur, de olho no horizonte, nota que as gaivotas não pousaram nas rochas esta manhã. O silêncio é denso, quase táctil,
e ele engole em seco, percebendo que o salgado do ar tem um gosto metálico, como se o próprio oceano estivesse sangrando. 15 de dezembro de 1900, 20 horas e 47 h. Depois de um silêncio pesado durante o jantar de carne salgada e biscoitos duro, os três se retiram para a sala de lanternas. O óleo de baleia crepita na lâmpada de Fresnel, lançando um feixe amarelo dourado que varre o mar a cada 15 segundos. Enquanto James ajusta o mostrador do cronômetro, um baixo zumbido, quase infrassônico, começa a vibrar no ferro da lanterna, fazendo o copo de lâmpada tremer levemente, não o som do vento, mas algo que parece emanar do próprio vidro, como se a lâmpada estivesse respirando. Donald coloca a mão na superfície fria do vidro e sente uma leve corrente de ar subir da base da torre, carregando o cheiro de ozônio e pedra molhada, enquanto Thomas, de costas para a luz, vê sua própria sombra projetada na parede oposta alongar-se e contrair-se em ritmo estranho, quase como se fosse puxada por um fio invisível. 16 de dezembro de 1900, 2 horas e 3 h. O relógio de parede marca 2 horas e 3 minutos quando o feixe da lanterna falha. Thomas, já com a luva direita engordurada de óleo, sobe a escada de caracol para verificar o queimador. O metal dos degraus está gelado, e suas pálpebras pesam como chumbo ao perceber que o pavio está completamente submerso em um pool de óleo escuro, espesso como breia. James, na plataforma abaixo, ouve o som de um objeto pesado deslizando sobre a pedra, um baço metálico, talvez o balde de óleo, que rola para fora do seu suporte e bate com um som oco contra o ferro da base. Donald, ajoelhado perto da abertura da lâmpada, levanta o dedo indicador e sente uma fina camada de sal cristalizado na borda do vidro, como se o mar tivesse se infiltrado através das frestas da torre durante a noite. O cheiro de óleo queimado mistura-se agora com um adocicado de decomposição, e o silêncio que se segue é tão denso que cada batida do coração parece ecoar nas paredes de pedra. 16 de dezembro de 1900, 6 horas e 58 h. A luz do nascer do sol revela a torre completamente escura. Não há o típico flash amarelo-dourado que corta a névoa. Thomas sai à plataforma externa, suas botas afundando ligeiramente na pedra úmida, e observa que a corda de amarração da pequena embarcação está frouxamente enrolada no cais, um nó desfeito como se tivesse sido solto com pressa. James, mais à frente, avista um conjunto de pegadas profundas na areia molhada que leva até a água e desaparecem na espuma, cada marca mostrando o arranho da sola de couro e o leve deslocamento de areia para dentro, como se algo tivesse sido puxado para baixo com força. Donald, encostado ao ferro frio da torre, sente o metal vibrar novamente, agora mais intenso, um zumbido baixo que faz seus dentes rangirem levemente, enquanto o cheiro de salgado se intensifica, carregando um sabor de ferro que lhe lembra o gosto do sangue. Nenhum dos três responde quando ele chama seus nomes. O vento, finalmente, retorna, fraco, quase tímido, trazendo consigo o som distante de uma boia batendo contra a rocha, um som que parece um suspiro abafado. 16 de dezembro de 1900, 18 horas e 12 h. O farol permanece inerte, a lâmpada de Fresnel está coberta por uma fina película de sal que reflete a luz do sol de maneira opaca, quase como vidro fosco. Dentro da sala de registro, o livro de log está aberto na página da última entrada, a tinta ainda úmida da caneta de ponta fina de Thomas Marshall, Stormy Ended, Sickle. God is over all. As palavras estão sublinhadas 2 vezes, como se o autor tivesse buscado ênfase desesperada. Ao lado, um pequeno frasco de óleo de baleia derramado forma um ponto escuro que se espalha em forma de rachadura sobre a página, a superfície brilhando levemente sob a luz fraca que entra pela janela. O ar na sala é parado como se o tempo tivesse preso a respiração dos 3 homens. O único som é o leve rangido da dobradiça da porta ao ser empurrada por uma brisa que parece vir de dentro das próprias paredes.
trazendo consigo o eco distante de um gemido baixo, quase subaudível, que se dissolve antes de chegar aos ouvidos. 2h13 da manhã. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da torre o som era abafado, como se as paredes de granito engolissem o vento. Os investigadores avançaram degrau a degrau, as botas de borracha esfregando no ferro enferrujado do corrimão, deixando um rasgo úmido que refletia a luz pálida da lanterna de mão. O cheiro de sal impregnado nas pedras se misturava ao odor metálico do óleo que vazava das rachaduras da base, deixando um gosto de ferro na língua. Cada passo ecoava no vazamento circular do poço de luz, um tom oco que parecia contar batidas de um coração distante. Quando chegaram ao primeiro patamar, a lâmpada de óleo ainda tremulava, sua chama amarelo-alaranjada projetando sombras que se arrastavam como dedos cadavéricos pelas paredes de pedra áspera. 2h47 da manhã. Na sala dos guardas, a mesa de carvalho estava coberta por um pano de linho amarelado, sobre o qual repousava o registro oficial, páginas amarelas pelo tempo e pela umidade. O caneta-tinteiro ainda estava pousada sobre o último entre, a tinta seca formando um pequeno relevo. O trecho datado de 15 de dezembro de 1900 lia: Storm at Passage, God be overall. The lamp is lit, the sickle. Porém, ao rabiscar a margem, havia um traço quase ilegível, de. Um toque de dedo na página liberou um cheiro forte de mofo e de algo doce, quase como mel queimado. O termômetro de mercúrio marcando 4,2 graus Celsius fez o ar ficar denso, e um sussurro quase imperceptível deslizou pelo friso de madeira, como se alguém estivesse respirando atrás deles. Porém, ao virar a cabeça, somente a sombra da lâmpada se movia. 3h12 da manhã. Subiram até a lanterna, onde a grande lente de Fresnel girava lentamente sobre seu eixo de latão polido. O óleo do reservatório estava cheio, mas o pavio, carbonizado até o ponto de quase desaparecer, ficou preso numa meia-luz trêmula que piscava a cada 3 segundos. O som metálico do mecanismo, um rangido baixo e constante, parecia um coração artificial batendo no peito da torre. Quando um dos investigadores encostou a luva na haste de latão, sentiu uma vibração fina, quase um formigamento que subiu pelo braço e fez os pelos da nuca arrepiar-se. No reflexo do vidro da lente, por um fractiono de segundo, apareceu a silhueta de um homem de capa escura, com o rosto escondido sob a aba de um boné de marinheiro, olhando fixamente para fora, como se esperasse algo além do horizonte. 3h49 da manhã. Enquanto descendo a escada em caracol para o nível inferior, a parede de pedra começou a exalar um frio que penetrava as jaquetas, como se o próprio rochedo estivesse respirando. O som de gotas d'água escorrendo pelas frestas se misturava a um sussurro quase inaudível. James! James! Cada repetição vinha de um ponto diferente, primeiro do canto leste, depois da base da coluna central, criando uma espécie de eco que parecia se mover ao redor deles. Um dos membros da equipe, ao passar a mão pela superfície irregular da pedra, encontrou uma ranhura profunda onde a cal estava rachada, dentro da qual repousava um pequeno objeto de metal enferrujado, um botão de cobre com a inscrição JD, as iniciais de James Ducker, o guarda-chefe desaparecido. O toque do botão enviou um choque frio que fez a visão turvar por um instante, e no escuro perceberam que a própria sombra dele se alongava demais, esticando-se como se fosse puxada por uma força invisível. 4h22 da manhã. Os investigadores saíram para a plataforma externa, onde o mar lançava seu fúria contra os penhascos de basalto, cada onda explodindo em espuma branca que cheirava a algas mortas e a ozônio forte. No meio da tempestade, 3 figuras imóveis apareceram na beira do penhasco, trajando os uniformes desgastados dos guardas, jaquetas de lã grosso, botas de couro encharcadas e chapéus de aba baixa, posicionados exatamente onde os corpos de James Ducker, Thomas Marshall e Donald M.C. Arthur foram vistos pela última vez.
Seus rostos estavam voltados para o mar, mas os olhos eram vazias cavidades escuras que refletiam nada além da luz relâmpago que atravessava o céu. Quando o trovão rugiu e uma onda gigantesca quebrou a poucos metros deles, as figuras simplesmente se desfizeram em névoa salgada, como se nunca tivessem existido, deixando apenas o eco do vento e a sensação de que algo as havia puxado de volta para a profundidade da rocha. 2h17 da manhã. O vento soprava a 12 nós, trazendo o cheiro forte de algas em decomposição e o sabor metálico do sal nos lábios de James Ducker. Ele estava na sala de lanternas, as mãos trêmulas apoiadas no ferro frio do painel, quando uma baixa vibração surgiu do vidro da lâmpada, não um ronco típico do motor, mas um som semelhante a um coro de pedras úmidas sendo esfregadas umas contra as outras, cada nota ecoando nos seus ossos. Sua respiração formou um pequeno nevoeiro que, apesar da temperatura amena de 9 graus Celsius, se condensou em cristais finos no ar, como se o próprio ar estivesse congelado pela presença invisível. A lâmpada, normalmente um ponto de ouro estável, piscou levemente, projetando sombras que se alongavam e retraíam nas paredes de pedra, desenhando figuras que não correspondiam a nenhum objeto conhecido. 3h02 da manhã. Thomas Marshall, o segundo guardião, subiu a escada de caracol com as botas escorrendo água do mar, cada passo ecoando como um golpe lento numa caixa de torácica. Na sala da lâmpada, a lente de Fresnel estava coberta por uma fina camada de sal que parecia pulsar, como se respirasse. Quando ele aproximou o rosto, o sal refletiu sua própria imagem, mas sobreposta a ela havia um rosto mais estreito, olhos fundos e uma boca entreaberta que não era a sua. Um sussurro, baixo e gutural, saiu da própria lente, não como som de vento, mas como uma voz que parecia vir de dentro do vidro, repetindo seu nome em tonsões que se desfaziam em ecos. O cheiro de óleo queimado misturou-se ao de ferro quente, e a temperatura na sala caiu abruptamente, fazendo o fôlego de Thomas visível mesmo sem frio aparente. 4h15 da manhã. William MacDonald, o terceiro guardião, abriu o livro de registro na mesa de serviço, a página ainda úmida da chuva que havia entrado pela fresta da janela. A tinta preta estava ainda brilhante, as linhas ainda úmidas ao toque, como se tivesse sido escrita momentos antes. A entrada dizia, em caligrafia firme porém trêmula, 2h17 da manhã, ouviu-se um coro de pedras. 3h02 da manhã, a lente mostrou rostos que não são nossos. 4h15 da manhã, o mar está morto, o barco sumiu. Não haverá saída. O cheiro de ferro velho exalava da página, como se o sangue tivesse sido misturado à tinta. William sentiu o papel vibrar levemente sob seus dedos, como se um coração invisível batesse dentro da própria encadernação. O relógio da parede marcava 4h16, e o som do mecanismo parecia acelerar, cada tico um lembrete de que o tempo estava se enrolando em si mesmo. 5h08 da manhã. Os três guardiões correram para o cais de pedra, suas botas escorregando nas algas viscosas. O barco de suprimentos, que deveria estar amarrado à cadeia enferrujada, havia desaparecido, não havia rastros de cordas, nem marcas de impacto no rochedo. O mar, normalmente agitado pelas correntes do Atlântico Norte, estava completamente plano, como uma lâmina de vidro negro, sem ondulação, sem espuma, sem som de quebrar. Um baixo gemido subiu da água, não um rugido, mas um som coral, como se centenas de vozes submersas estivessem exalando em uníssono. O ar carregava o cheiro forte de kelp podre e um gosto frio de cobre na língua, como se cada respiração estivesse sendo filtrada através de metal gelado. Nenhuma gaivota voou sobre o horizonte. O silêncio era tão denso que parecia ter peso, pressionando o peito dos homens como uma mão invisível. 6h da manhã. A chama da lâmpada, já vacilante, deu um último suspiro azulado e se apagou.
A torre ficou envolta em absoluta escuridão, só interrompida pelo vento que agora rugia através das frestas das paredes, carregando o odor putrefato de algas mortas e o sabor áspero de areia queimada. Os três guardiões, parados na base da torre, viram o próprio hálito se transformar em pequenos cristais que se despedaçaram ao contato com o ar gelado, como se seus corpos estivessem sendo gradualmente desenhados em gelo pelos minutos que se esgotavam. O farol, outrora guardião dos mares, ficou como um monumento silencioso, sua forma recortada contra o céu cinza chumbo, enquanto o som do vento se misturava ao último eco das vozes que tinham chamado seus nomes da própria pedra. Nenhum sinal de vida permaneceu, apenas a torre, vazia e de pé, testemunha silenciosa da ausência que a consumiu.